Bom dia, pessoal! Bom dia, gente querida! Bom dia, com muita alegria, sejam todos bem-vindos. Bom dia, queridos irmãos, que sejam bem-vindos, que seja um excelente dia, com muito amor no coração. Bom dia, turminha muito querida. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Uma linda manhã de quarta-feira para todos nós. Pois é, gente, bom dia novamente. A gente fica tão emocionado ouvindo Aldinho, né? Porque a gente sente tanto carinho, né? Às vezes eu fico perdido ouvindo as palavras dela aqui e fica assim, ai, ai. Aí é difícil voltar, assim, pra gente. Mas eu acho que é interessante que estabelece um clima, que é o clima que nós queremos, para poder ver as reflexões de Emmanuel, né? Vamos a elas? Vamos lá, vamos ler então o texto de hoje. Como o Fausto já adiantou, o Vinha de Luz 95, né? Tem o título Procuremos, e ele buscou o Emmanuel na carta de Paulo, da segunda carta de Timóteo, né? No capítulo 1, versículo 17. Como o Fausto também já disse, era um momento em que Paulo estava aprisionado em Roma. Então ele diz assim: antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Comenta Emmanuel. Todas as sentenças evangélicas permanecem assinaladas de beleza e sabedoria ocultas. Indispensável meditar, estabelecer comparações no silêncio e examinar experiências diárias para descobri-las. Aquele gesto de Onesíforo, buscando o apóstolo dos gentios com muito cuidado, na vida cosmopolita de Roma, representa ensinamentos sobremaneira expressivo. A anotação de Paulo designa a ocorrência comum, entretanto, o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição. Quantos amigos de Jesus e de seus seguidores diretos lhe aguardam a visita ansiosos e impacientes? Quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram por merecer? Há crentes presunçosos que procuram impor seus desígnios divinos, formulando exigências ao céu em espinhosas bases de ingratidão e atrevimento. Outros se lamentam amargurados, quais voluntariosas criancinhas, porque o mestre não lhe satisfez os desejos absurdos e inconvenientes. Raros os aprendizes que refletem nos serviços imensos do Cristo. Estaria Jesus vagueante e desocupado na vida superior? Respirariam seus colaboradores diretos, cristalizados na ociosidade beatífica? Imprescindível é meditar na magnitude do trabalho e da responsabilidade dos obreiros divinos. Lembremo-nos de que se Paulo era um prisioneiro aos olhos do mundo, era já em si mesmo uma luz viva e brilhante na condição de apóstolo que o próprio Jesus glorificara. Não era, ante a visão do Espírito, um encarcerado, e sim um triunfador. Apesar disso, Onesíforo, a fim de vê-lo, foi constrangido a procurá-lo com muito cuidado. Semelhante impositivo, ainda é o mesmo nos dias que passam, para encontrarmos Jesus e aqueles que o servem. Faz-se mister buscá-los zelosamente. Vamos lá, então. Vamos começar novamente do texto, para que possamos refletir, lembrando que o Fausto vem nos trazer, quando ele diz assim, da ideia do título que Emmanuel deu a esse texto que ele apresenta, jogando luz sobre esse versículo. Ele diz: procuremos, o ato de procurar. Né? Quando a gente fala em procuremos, né? Veja, eu acho muito interessante dizer a forma do português que é utilizado. Ainda mais que nós temos o benefício de que Emmanuel escreveu isso tudo em português, isso que é muito bom. Né? Então, procuremos é quase que um imperativo. Ele nos diz assim: olha, procuremos, eu, você, ele, né? Emmanuel, você, todos nós procuremos. O ato de procurar significa que, nesse sentido, vamos dar essa interpretação, de alguma coisa que exige interesse, disposição e valor, para que
não sabemos onde está, ainda estamos na pesquisa, na busca e vamos achar. É um ato contínuo, procuremos. Não é procuremos até achar, e achemos sempre, e procuremos sempre. Né? Procuremos, ponto. Então, ato contínuo, continuemos procurando, porque a nossa, como a Aldinha até voltou a falar também, a nossa melhor atividade é buscar nossa iluminação. Então, procuremos o quê? Procuremos nossa iluminação, procuremos nosso desenvolvimento. Aí, bem, ele fala, antes vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. Muito bem. Aí ele vem com essa frase que, no meu entender, de todas as coisas desse texto que Emmanuel vem nos trazer, né, diríamos que muita coisa a gente pode tirar, porque ele não escreve nenhuma palavra fora do lugar, ou nenhuma palavra sem que haja um sentido profundo inserido nela. Nenhuma palavra. Mas essa sentença, esse parágrafo, especialmente, eu acho que ele é repleto de coisas que merecem a nossa atenção com muito cuidado, né? E é isso que nós gostaríamos de fazer uma reflexão de princípio. Bem, todas as sentenças evangélicas permanecem assinaladas de beleza e sabedoria ocultas. Indispensável meditar, estabelecer comparações no silêncio e examinar experiências diárias para descobri-las. Vamos analisar com cuidado essa sentença? Primeiro, o que é sentença? Né? Sentença é uma frase lapidar que encerra um pensamento de ordem geral e de valor moral. Um provérbio, uma máxima. Então, veja, todas as sentenças evangélicas, ou seja, todas as frases lapidares, encerram um pensamento de ordem geral e de valor moral. Certo? Então, é disso que se trata essa sentença. É algo que encerra um valor moral. Certo? Aí ele diz novamente, indispensável no sentido de que não se pode dispensar, é fundamental, é indispensável meditar. E o que é meditar? É estudar o pensamento, não é estudar um evento, não, é estudar o pensamento, o conteúdo de pensar sobre ponderar, entregar-se a longas e profundas reflexões, refletir. Não é? Então, podia se meditar também como uma operação, vamos dizer assim, de aquele assunto que se fala assim, que meditar é não ter pensar em nada e tal. Não, mas aqui ele está dizendo meditar nesse sentido. Né? Dá para entender claramente que se trata de entregar-se a longas e profundas reflexões. E nós vamos refletir com os instrumentos que tivermos. Então, voltando à frase, veja, todas as sentenças evangélicas permanecem assinaladas de beleza e sabedoria ocultas. Né? Por que são ocultas? O que é oculto? Aquilo que nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ver de princípio. Agora, existe a máxima, também uma sentença evangélica, que diz, quem tiver olhos de ver, que veja. Então, elas ainda estão ocultas pelo fato de não termos ainda adquirido olhos para tal. Então, para que vejamos, é indispensável que meditemos. Indispensável meditar. Agora vem uma coisa que eu acho maravilhoso. Estabelecer comparações no silêncio, ou seja, não é para... Quando ele fala em silêncio, não quer dizer que você não possa vocalizar pensamentos nas experimentações que fazemos ao longo dos dias. Né? A vocalização é, às vezes, inclusive eu faço isso para mim mesmo, em que eu vocalizo determinados pensamentos, é como se eu os colocasse em ordem. Não. O silêncio que se faz é que se dedique um tempo de reclusão, de real atendimento às sentenças evangélicas e estabelecer comparações, como ele fala, no silêncio, e examinar experiências diárias para descobri-las. Então, aquilo que está oculto precisa ser descoberto. E o que está oculto está cheio de beleza e sabedoria, mas nós só vamos descobri-las na medida que nós meditamos, estabelecendo comparações com as nossas experiências diárias. As experiências diárias não quer dizer que sejam exclusivamente aquelas que nos envolvem, mas as experiências diárias que o mundo nos oferece. Nós vamos observar que o Evangelho, ele é um tratado de psicologia, filosofia no sentido de buscar sabedoria, né? no sentido de apresentar sabedoria com visões fraternas, com visões de amor, né? Que perdura ainda hoje.
Em todos os tempos. Você vai ver que a própria expressão do Emmanuel aqui, ele diz isso na medida que ele fala: as sentenças evangélicas permanecem, assinaladas de beleza e sabedoria ocultas. Elas permanecem. O fato que permanece é que ela transcende o tempo. Elas permanecem, elas estão estruturadas sobre rocha, né? Elas não são temporais, elas são atuais, elas permanecem assinaladas. Então, nós podemos pegar essas sentenças evangélicas e trazê-las em meditação, estabelecendo comparações silenciosas, examinando as experiências para descobrir essas belezas. Em suma, é importante que tragamos, né, essas sentenças evangélicas para a nossa vida, para a nossa individualidade, para a nossa intimidade, de forma que possamos descobrir a sua beleza se nos colocarmos em operação àquilo que ela se propõe. Então, se continuarmos vendo o que o Emmanuel vai dizer, ele vai dizer que é exatamente isso, quando ele começa a estabelecer as comparações do que se apresenta no mundo. Veja, aquele gesto de Onesífero, na verdade, Onesífero é um personagem, né, cujo nome Onesífero quer dizer aquele que traz proveito, né, de sentido grego. Ele vai visitar Paulo na prisão em Roma. Mas entendamos que todas as passagens do Evangelho, embora possam ser um relato de época, num estilo de escrita, num estilo literário, né, deve-se avaliar num contexto, então o nome não é à toa também, né, ele vem trazer proveito. Né? Ele foi buscar Paulo nas circunstâncias em que estavam. Agora, olha, buscando o apóstolo dos gentios com muito cuidado. Tá certo? Quando a pessoa fala assim que vai buscar com muito cuidado, ele não está dizendo que vai buscar assim, manda ver lá o Paulo. Não. Com muito cuidado. Cuidadosamente. E nós tratamos as circunstâncias, assim como a comparação das experiências diárias, com muito cuidado. Não de forma desavisada. Porque todas as nossas buscas, nossas aproximações com aquilo que é elevado, deve ser feito com cuidado, onde há uma implicância das nossas ações. Né? Na vida cosmopolita de Roma, representa ensinamento sobremaneira expressivo. Aí ele vai dizer, a anotação de Paulo designa a ocorrência comum, tá certo? Entretanto, o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição. Qual que é a expressão? Claro, Paulo disse, o Emmanuel está dizendo o que ele tem a dizer. O que nós vamos aprimorar ou refletir a respeito disso é que ele vem estabelecer que esse muito cuidado, quer dizer que ele cuidou de si, cuidou da raiz, da base, das suas próprias intenções ao buscar Paulo. É como a gente fala a respeito da oração, que a gente costuma refletir a respeito da oração. A oração dividida em 3 partes, que seria a identificação sua, a quem que você dirige e, finalmente, um pedido, de uma maneira muito, muito rápida, né? Então, primeiro você, né? Então, você faz uma avaliação da sua vida, uma avaliação das disposições que você tem, né? Quem é você, onde você localiza, a sua percepção do mundo em que está, ou seja, buscando as sentenças do Evangelho, estabelecendo uma reflexão em silêncio, comparando com as experiências diárias, para você se posicionar diante desse valor do qual você diz, né? Você se propõe a buscar o valor das experiências do caminho apresentado por Jesus, você se coloca, como eu estou em relação a ele? Então você sente de gratidão ou não, né? Não é com revolta, porque isso não é coerente com os valores demonstrados por Jesus, pela vivência de Jesus. Então você se posiciona, você diz onde você está, depois a quem você quer dirigir, né? Porque quando se fala Deus, parece que todo mundo tem o mesmo Deus. Não, é o Deus de Jesus. E qual que é o Deus de Jesus? Né? O Deus de Jesus, no nosso entendimento, é aquele que é vingativo, aquele que se deixa levar que se leva por mercantilismos, né? Vou fazer uma promessa para você me dar isso e tal. Não. A compreensão desse Deus. Uma vez você se identificou, né? Diante desses valores que Jesus exemplificou na sua vivência na passagem da terra, o representante de Deus, né? A quem que você dirige a sua oração? Porque oração, como já foi dito,
né? É uma invocação pelo pensamento. Então, a quem eu dirijo esse Deus? Vamos identificar esse Deus, né? Então, se nós conseguimos isso que é ter cuidado, isso que é estabelecer e valorizar as suas ações, mesmo que você esteja em desespero, buscando uma ajuda desesperada, há de se entender, né? Em qualquer circunstância, porque senão você faz uma invocação diferente. Quando você fala assim, Deus meu, quebra a perna daquele miserável, que Deus é esse? Mas alguém a gente ouvir, você vai direcionar para alguém, você vai fazer uma invocação mental, alguém capaz de quebrar a perna de uma outra pessoa, ou desejar, ou fomentar a quebra, ou mexer alguns elementos para que a perna do outro seja quebrada, em seu benefício, suposto benefício. Então, que Deus é esse? Esse é o Deus de Jesus? É absoluto. Então, há de se ter cuidado ao se buscar, há de se estabelecer, buscar as sentenças evangélicas e buscar a sua beleza oculta, o seu ensinamento fraternal ali inserido, para poder se direcionar assim como oração. E, finalmente, o pedido. Veja, aí o pedido há de ter coerência com tudo isso. Por isso que Emmanuel fala que Onesífero buscava com cuidado, na vivência cosmopolita de Roma, né? Ou seja, para não se misturar com os valores civilizatórios da época, os valores regentes da época, mas os valores reais do Cristo, né? Então ele busca, considerando toda a situação que estava, Paulo estava preso, né? Então ele considera que existe toda uma circunstância, mas o valor, ele tinha liberdade, Onesífero, ele trazia um proveito, né, na sua própria visita, considerando os valores mais elevados, porque uma pessoa que levasse em consideração apenas os aspectos cosmopolitas não quereria aproximar de alguém que na estrutura de Roma estivesse preso, né? O cuidado dele é voltado para outras coisas, por isso que ele refala, com cuidado. Aí Emmanuel vem fazer essa comparação para dizer quem é que não faz essa busca com cuidado. Ele diz, quantos amigos de Jesus, assim como Onesífero era amigo de Jesus através de Paulo, e de seus seguidores diretos, ora Paulo, lhe aguardam a visita ansiosos e impacientes. Quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram por merecer. Veja, é muito interessante te dizer que eu tenho uma questão muito séria a respeito da questão de merecer, né? Eu acho que a interpretação ou o entendimento desse merecer, que é o que o Emmanuel disse efetivamente, né? Não disse outra coisa, tem muito mais a ver com a coerência do seu cuidado. O merecer aqui se refere não como um julgamento, mas como uma questão de sintonia. Eu faço por merecer, eu quero dizer o seguinte, eu estabeleço o condicionamento, a sintonia suficiente através do cuidado que eu tenho para que haja harmonia e permita a aproximação. Permita a visita, permita o entendimento. Pessoas que não comungam os mesmos valores, jamais, né? É muito difícil que pessoas que não comunguem o mesmo valor, que não tenham um princípio de valor equivalente, a chegarem a conclusões mesmas. É necessário que tenham ambas, né, mesmos objetivos e que comunguem desses valores. Já tendo o mesmo objetivo já é difícil, imagina quando não tem. Então, quando esse fazer por merecer é fazer assim, cuidar de si para que as suas vibrações tenham sintonia com as vibrações do mais alto, que a gente anseia encontrar. Como a Alda e o Faustino também colocaram, é colocar-se em aprimoramento. Jesus não exige de nós, né, como Deus Pai não exige de nós que sejamos perfeitos de imediato, mas que busquemos o aperfeiçoamento. Cuidado do qual se refere, merecimento do qual se fala, é o cuidado que nós temos em nós mesmos de termos um ideal na exemplificação de Jesus e caminhemos em direção a esse ideal. Cuidado tem a ver em caminhar em direção a esse ideal sem desconsiderar a circunstância que nos encontremos. Veja como Emmanuel falou que com muito cuidado na vida cosmopolita de Roma. Então, olha, fazer por merecer é entender que nós estamos numa vida cosmopolita
ou uma vida de uma estrutura de valores civilizatórios, dos quais muitos deles são incoerentes com o que é pregoado com Jesus, né? Que Jesus demonstrou, né? Ou vivenciou, né? E nossa posição diante desses valores, embora tenhamos que conviver com eles, representa esse cuidado que nos faz por merecer. Não quer dizer que sejamos absolutamente impermeáveis a esses valores que movem o mundo, não. Mas que tenhamos consciência de que buscamos nos mover em função de um ideal, né? E que estejamos em movimento em direção a ele. Esse é o fazer, nos fazer merecer. E não um julgamento atribuído ao outro, mas uma atitude que tenhamos com nós mesmos, estabelecendo as sentenças evangélicas, em silêncio meditar profundamente sobre elas, para termos sintonia com as emanações do mais alto. Entende? E olha, o que ele está dizendo, quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não se fizeram merecer, que não se movimentaram em direção a esse ideal demonstrado ou vivenciado pelo Cristo. É essa a frase, né, que dá para entender. Há crentes presunçosos que procuram impor-se aos desígnios divinos, formulando exigências aos céus em espiosas bases de ingratidão e atrevimento. Lembro muito bem, uma certa vez, uma palestra feita pela... Foi a Dani, a Gabi, foi a Gabi Daldinha, que ela falou assim, Jesus, né? Você precisa, né, cuidar de mim, eu dou aulinha de evangelização, né? Ué, não lembro direitinho, ela falou, eu estou dando aulinha de evangelização, então você tem que cuidar de mim, fazendo exatamente uma brincadeira a respeito disso, de impor-se aos desígnios divinos, formulando exigências aos céus, né? Ingratidão e atrevimento, ou se vê assim, gratidão, né? Na mesma brincadeira que a Gabi fez para poder fazer, né? Falar assim, como é que seria assim? Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de fazer aulinhas de evangelização, que é uma oportunidade que eu agarro profundamente. Obrigado por essa oportunidade. Não, ela disse, eu dou aulinha de evangelização. Então, cadê o meu? É bem diferente, né? Esta que é a falta de cuidado, é que o Emmanuel vem me trazendo. Olha o que ele diz. Outros se lamentam, amargurados, quais voluntariosas criancinhas, porque o mestre não lhes satisfez os desejos absurdos e inconvenientes. Repara que todo o tempo que nós estamos lendo aqui sobre essas questões da falta de cuidado, nós estamos falando de uma condição cosmopolita que se traduz através da prisão de Paulo, né? E que ele vai tratar aqui agora. Olha quando ele fala, raros aprendizes que refletem nos serviços imensos do Cristo. Aprendizes que refletem. Você lembra que falou lá no início, meditar é refletir, né? Nas sentenças evangélicas, estabelecendo comparações com a vida diária. Estaria Jesus vadiante e desocupado da vida superior? Respirariam seus colaboradores diretos, cristalizados na ociosidade beatífica? Né? Ele está falando, mas peraí, você acha que Jesus está à toa? Está lá assim, que eu estou vendo novela. Peraí que eu estou vendo novela aqui, me enche a paciência, não ficar perdendo meu tempo, não. Quer dizer, impor a Jesus, o representante divino, para nós, aquele que disse, meu pai, o que você faz? Eu trabalho, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho, porque o trabalho de amor é incessante, assim como Faustinho falou, Aldinha replicou, e aqui tem a demonstração de que o bem não tem começo nem fim, e o que é o bem em essência, senão Deus Pai, senão o seu representante Jesus? Você acha que aqueles que se aproximam de Jesus estão naquela questão, quando fala assim, eu quero ir no paraíso, e o paraíso é se sentar naquela poltrona de couro maravilhosa, climatizado, com a TV de 200 polegadas, assistindo a série de Netflix, comendo pipoca e tomando Coca-Cola o resto da vida? Não existe ociosidade no bem. O bem é operoso. E se Jesus é o bem em si, ele é operoso. Nós queremos impor a divindade, impor aquele que é o nosso mestre, aquele que nós estamos utilizando como valor, daí a necessidade de identificarmos a que Deus nos referimos nas nossas orações, estabelecemos também qual é o tipo de merecimento, né, nesse caso, que nos fazemos merecer, o cuidado que temos para entender que aquele ao qual nos referimos, buscando esse esclarecimento, não é de ociosidade, é de trabalho no bem, e o bem é de trabalho. Não existe ociosidade no bem.
Muito pelo contrário. Ah, mas você fala então que tem que operar, segurar a enxada? Às vezes sim. Às vezes apenas o trabalho da reflexão sobre as sentenças evangélicas na comparação das suas vivências diárias é um trabalho no bem. E, como ele diz, busquemos. Ele não disse, vai lá, busca e volta. Ele falou, busquemos, busquemos, de uma maneira presente, imperativa e constante. Assim como, nós vamos voltar àquela sentença, assim, as sentenças evangélicas permanecem. Né? Continuemos. Imprescindível, mais uma vez, é meditar na magnitude do trabalho e da responsabilidade dos obreiros divinos. O que é magnitude? É grandeza, é importância. Né? Então, não vamos pensar que é ocioso. É grande o trabalho, é de grande importância a magnitude do trabalho e responsabilidade dos obreiros divinos. E se nós buscamos como objetivo, como meta, como ideal, é necessário que tentemos buscar aquilo que representa nosso ideal. E o nosso ideal do bem é trabalho. Então, se nós vemos a grandeza do trabalho de Jesus, não vamos nos estabelecer na ociosidade, porque ela só nos prende. Por quê? Lembremos que Paulo era um prisioneiro aos olhos do mundo. Por quê? Porque eles supunham, nós vamos entender, vamos terminar de ler aqui, do mundo, era já em si mesmo, Paulo já era mais uma luz viva e brilhante na condição de apóstolo que o próprio Jesus glorificara. Agora vamos ver qual é o conceito de prisioneiro. Por que eles achavam que ele era um prisioneiro? Por quê? E por que Paulo não era um prisioneiro de fato? Porque prisão é o que te prende, é o que você deseja e o que temes. Quero dizer o seguinte, é quando você não está de posse daquilo que você deseja e daquilo que você teme. Né? Isso quem falou foi o Gibran. Eu estou buscando assim Khalil Gibran para poder ver uma definição muito interessante a respeito do que é prisão. Ou seja, o que é liberdade. As pessoas clamam muito por liberdade, e o Gibran, eu acho interessante o livro O Profeta, que é um livrinho iluminado, que é poético, é filosófico, é maravilhoso, e assim, eu vejo que tem muitas coisas interessantes do Espiritismo. Então ele vem ler, apenas pela poesia que eu venho trazer, porque eu acho que foi muito iluminado, ele fala assim, na verdade, todas as coisas movem-se dentro de vós, um constante meio aperto, as desejadas e as receadas, aqueles que vos repugnam e aquelas que vos atraem, aquelas que fugir e aquelas que procurais. Essas coisas movem-se dentro de vós como luzes e sombras em pares estreitamente unidos. Então, o que ele está dizendo assim, que quando você valoriza a liberdade, porque você não está livre. Porque a liberdade é uma condição da qual você escolhe. Então, Paulo, efetivamente, era livre. Porque aquilo que para os homens, na civilização romana, nos valores romanos de época, que também refletem os nossos valores de hoje, né? O fato de cercear-lhe a possibilidade de ir aí, o seu corpo ir ali, não lhe representava efetivamente a prisão, porque ele era livre, não havia senhor, não havia desejo dele naqueles bens que aquela civilização lhe proporcionava. E nem ele, né, temia por isso. Ele não temia no sentido de lhe faltava coragem para enfrentar, eventualmente, as dores que lhe poderiam ser impostas. A fome que lhe era imposta, a sede que lhe era imposta, ele não temia, então ele era livre dela. Ele não temia e nem desejava os acepipes e as possibilidades de carruagens, de ir para lá ou para cá. Por quê? Porque ele era livre em si, porque ele não havia desejo e nem havia temor sobre aquilo que lhe era imposto, em absoluto. Então ele era livre, porque ele tinha encontrado a luz necessária para se mover. É dessa liberdade. Então, aos olhos do mundo, como ele está dizendo aqui, lembremos que Paulo era um prisioneiro aos olhos do mundo, era já em si mesmo uma luz viva e brilhante. Então, ele era verdadeiramente na condição de apóstolo que o próprio Jesus glorificara. Então, para ele, liberdade era ser apóstolo, né, de Jesus. E o próprio Jesus glorificara como tal.
não era, ante a visão do Espírito, um encarcerado, e sim um triunfador. Apesar disso, Onesíforo, a fim de vê-lo, foi constrangido a procurá-lo com muito cuidado. Mais uma vez ele fala que Onesíforo é aquele que traz proveito, né? Foi buscá-lo com muito cuidado. Veja, embora ele não estivesse, ele era apóstolo, ele não era encarcerado, e sim um triunfador, Onesíforo foi com cuidado. Eu entendo isso como respeito ao meio em que está, porque se Paulo atua nesse mundo, porque é necessário que ele atue. E esse mundo tem as suas prisões do mundo, não prisões para Paulo. Ele era um triunfador, né? Mas ele necessitou ser procurar Paulo com muito cuidado, verificando o que era de valor nele e respeitando a circunstância onde se encontrava. Olha só, semelhante impositivo ainda é o mesmo nos dias que passam, para encontrarmos Jesus e aqueles que o servem, fazem mister buscá-los zelosamente, cuidando de nós mesmos, cuidando das nossas coisas. E aí vem, novamente, todas as sentenças evangélicas permanecem assinaladas de beleza e sabedoria ocultas. Indispensável meditar, estabelecer comparações no silêncio, examinar experiências diárias para descobri-las. Eu repetir essa sentença inicial, porque a última sentença era essa, semelhante positivo, ainda é o mesmo nos dias de hoje que passam. Para encontrarmos Jesus e aqueles que o servem, fazem mister buscá-lo zelosamente, porque todas as sentenças evangélicas, repetindo como se fosse um loop, permanecem assinaladas de beleza e sabedoria ocultas. Indispensável meditar, estabelecer comparações no silêncio e examinar experiências diárias para descobri-las. Ou seja, cuidado. Muito cuidado. Busquemos com cuidado. Permanecem. Por isso, busquemos. Não é? É isso, gente. Espero que tenhamos feito bom proveito dessas reflexões. Aqui a gente sempre coloca que se tiver alguma pergunta, alguém quiser acrescentar, estamos às ordens. Não temos aqui a intenção de dizer o que Emmanuel quis dizer. Ele disse o que tinha a dizer. O que apresentamos aqui são as reflexões que fazemos sobre o que Emmanuel vem nos trazer. Lembrando sempre que vale muito que tenhamos cuidado nas sentenças evangélicas, né? A sugestão é que tenhamos cuidado, que cuidemos daquilo que pensamos, que cuidemos daquilo que, né, para que nós não estejamos presos, né, muito ligados ao que desejamos, ao que tememos, nessa circunstância que nos encontramos, mas que tenhamos cuidado, né? Mais livres somos quando não tememos a falta de liberdade, mais livres somos quando não desejamos algo que desejo carrega em si aquilo que não temos é o que desejamos, né? Tenhamos o que nós temos desejado, né? Que tenhamos um ideal, e o ideal já foi exemplificado, né? E caminhamos em direção a esse ideal com cuidado, porque existem as circunstâncias. E nós podemos estabelecer essas sentenças evangélicas, que elas permanecem vivas e operosas até hoje. Meditemos em silêncio com muito cuidado na comparação das nossas experiências diárias, porque elas nos servem diariamente. E não é nos grandes feitos, é nas nossas pequenas escolhas, todos os dias, em todos os lugares. O bem operoso, todos os dias, em todos os lugares. Confiemos, né? Vamos operar com Jesus, com muito cuidado. Vamos agradecer a Deus Pai pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer por essa atividade, agradecer a aguinha fluidificada, que nós tratamos de colocar ao nosso lado com cuidado, para que o Dr. Bittencourt traga o medicamento necessário para o nosso aproveitamento, para o cuidado de nossas dificuldades no campo do corpo físico e mental. Vamos agradecer a Manuel Felipe Santiago por nos dar esse local de trabalho, por ser nosso patrono, por essa confiança que nos inspira. Vamos agradecer a nossos espíritos protetores, agradecer a equipe do Dr. Bittencourt, agradecer aos nossos companheiros de trabalho, agradecer e olhar para aqueles que estão mais próximos de nós mesmos, agradecendo, nos ajoelhando aos pés de cada um deles, por essa oportunidade maravilhosa de termos nos encontrado nessa encarnação, esse momento maravilhoso em que essas dores que às vezes nos visitam nos sirvam de lições para superar os sofrimentos que eventualmente possam nos causar. Que possamos amadurecer no amor, que tenhamos nosso ideal vivo na presença de Cristo em nossa vida.
Muito obrigado, Jesus querido. Possamos caminhar essa semana com essas sensações maravilhosas, com essas emanações que recebemos de Jesus através do Dr. Estejamos sempre confiantes. Que assim seja. Graças a Deus.